Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 14 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela, vamos começar com a análise do gráfico do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, o gráfico do Ibovespa. Vamos lá. Bem, Ibov não conseguiu, né, romper lá a região do 121.600, é aquele ponto que a gente comentou que seria um ponto importante de ser acompanhado. E desde então, quando ele bateu cabeça lá, falhou, ele só veio numa movimentação de queda, né? Já está emendando aí o 10º pregão consecutivo de queda de Ibovespa. Vamos ver como vai fechar hoje. Aí, hoje em dia um pouco mais estressado, movimentação de queda. Ainda não perdeu a região de suporte, tá? Ainda não perdeu a região de suporte, mas tá no limite ali, ele tem que reagir a partir desse ponto, tá? Então, se é para o Ibov ainda continuar na movimentação lateral, né, que ele já tem andado de lado nesta faixa aí dos 120.500 e dos 116.500 desde o dia 22 de junho. Então, se é para continuar andando de lado ou quem sabe até romper, né, como ele ameaçou fazer por aqui e mais para frente aí ele tentar buscar os 130 mil, este é o ponto que ele precisa reagir, tá? Então, ainda tenho um viés de que o gráfico do Ibovespa no ponto atual segure e mande para cima, testar novamente pelo menos a faixa dos 120.500, tá? Então seria ali uma perspectiva que eu tenho de curto prazo de Ibovespa, dando um movimento de repique, testando as resistências, mantendo ali a consolidação que ele já tem feito aí durante alguns dias, tá? Então seria basicamente andando dentro desse range, tá? Então vejo que está numa região de suporte e a minha expectativa para o Ibov é que ele faça algo parecido com isso, tá? Vamos lá. Bem, Ibovespa não segura na região de fundo, tá? Então vamos colocar ali um cenário do Ibovespa perdendo em definitivo aí esta faixa dos 115, 116 mil, tá? Então perdendo a região de fundos anteriores. Caso isto venha a ocorrer, o Ibovespa faça algo parecido com isso, aí eu já começo a ver ali uma possibilidade de correção do Ibov até a faixa dos 112 mil, tá? 111.800, 112 mil, tem aqui também um ponto próximo de 114.700, tá? Mas ali 112 mil seria um alvo possível para o Ibov, caso ele fique abaixo da faixa verde que a gente desenhou. Por enquanto, não é a situação que nós temos, tá? No momento ele está testando, então não vou antecipar se ele vai perder ou não, vai depender do que o preço faz na região. Ainda vejo como uma região de suporte, mas quando eu vou para tempos gráficos menores, eu vejo sim a possibilidade dele continuar a movimentação de queda e quem sabe buscar os próximos alvos, tá? Por exemplo, nesse gráfico de 2 horas, o Ibov, apesar de estar numa região de fundos anteriores, numa região de suporte, ele tem, por exemplo, aqui uma mínima 305 na região de 114.500, tem uma mínima 610 na faixa dos 112.700, então tem alvos mais para baixo, tá? Então depende muito do que o Ibov vai fazer por aqui. Região de suporte, mas no momento ainda um gráfico um pouco mais estressado, ainda está na movimentação de queda. Vamos acompanhar para ver se ele reage a partir desse ponto, tá, pessoal? Se é para o Ibovespa ou continuar lateral, ou quem sabe até iniciar uma movimentação de alta, rompendo ali aquela região de topos anteriores, 121.600, que é aquele ponto que a gente já marcou há algum tempo e ele foi lá para testar e não conseguiu romper. Se é para ele continuar sua movimentação de alta, este é o ponto que precisa reagir, tá, pessoal? Então é por aí que o Ibovespa precisa iniciar sua movimentação de alta e voltar lá novamente para testar os topos anteriores, tá ok? Então vamos acompanhar, região importante no gráfico do Ibov. Por enquanto ainda tenho uma leitura de que a região atual ainda trabalha como ponto de suporte, tá ok? Dólar, pessoal, vamos lá, falar um pouquinho aqui do dólar. Bem, o dólar ele está numa região de resistência, né? Repara que ele veio testar aquela faixa ali dos R$ 5, 4.975, 980, né? Região desses fundinhos anteriores que ele acabou perdendo, né? Ele perdeu aqui nesta movimentação quando ele deu essa puxada para baixo, veio testar uma primeira vez, bateu cabeça e está testando por uma segunda vez aqui, tá?
Bem, eu vejo aqui como ponto de resistência, tá? Mas eu não descarto a possibilidade do dólar romper essa região de resistência e, por exemplo, buscar essa faixa aqui dos 5,10, tá? Então seria 5.130, né? 5,10, 5,13 mais ou menos. Então, vamos acompanhar. É um ponto de resistência, né? Que a gente tem que acompanhar mais de perto para ver se ele vai segurar mais uma vez. Se ele segurar abaixo aqui dos R$ 5, volta para testar novamente essa região dos 860, 4,86, né? Quem sabe até um pouco mais abaixo, ele tem um gapzinho aqui que pode ser fechado ali nos 4,80. E aí os 4,80 passa a ser agora uma região de suporte, tá? Então assim, vejo um dólar um pouco mais numa região de resistência, mas a movimentação que ele tem feito aqui sugere, opa, deixa eu só colocar um pouco mais grossa aqui a linha, sugere que ele pode acabar rompendo essa região de resistência, tá? Que é o seguinte, ele deu uma pernadinha para cima, fez uma pequena correção, pode ser que ele ainda faça um terceiro movimento e se ele romper essa região de topo anterior nos R$ 5, abre um alvo ali na região dos 5,13, 5,10. Então vamos ficar de olho para ver se o dólar realmente vai dar continuidade. Caso contrário, se ele não conseguir romper essa região de topo anterior de bate-cabeça, aí eu já começo a ver ele voltando para testar primeiro a região dos 860, né, 4,86, e se perder aqui 4,80. E aí os 4,80 eu já trabalho como uma região de suporte. Então, o que eu vejo aqui para o dólar é a seguinte situação. Ele chegou no alvo, né? O alvo dele era essa linha vermelha. A gente está chamando a atenção aí já há algum tempo que ali era o alvo do dólar. O dólar acabou chegando lá. Ele até ameaçou perder, não perdeu, fez esse movimento de repique e está testando o topo anterior. O que eu tenho como uma expectativa aí para o dólar é que ele ou comece a andar de lado entre essa região dos R$ 4.995 e essa região dos 4.760, 4,76, né? Então começar a andar de lado entre essa região de topo e essa região de fundo, ou caso ele fique acima dos R$ 5, buscar ali a região de 5,13, 5,10, que também é uma região de resistência, onde eu entendo que ele tende a bater cabeça quando chega naquele ponto, tá, pessoal? Então, dólar segurou na região de fundo, tá? Agora está numa região de resistência. Em caso de falha por aí, comece a bater cabeça nessa região de R$ 5, a gente pode ver um dólar um pouco mais lateral nos próximos dias, entre a faixa de R$ 5 e a faixa de 4,80, tá? Então, é a minha expectativa aí para o dólar. Caso o dólar acabe rompendo essa faixa de R$ 5, aí 5,13 passa a ser ali o próximo alvo do dólar, 5,10 a 5,13, tá ok? Então, é isso daí. Pessoal, separei dois candidatos, né? Conforme a gente faz aí todas as semanas. Semana passada eu chamei a atenção, né, que o Ibov não estava muito legal, podia ser que ele ainda tivesse um movimento de correção, a leitura permanece a mesma, tá? Ainda a gente segue um pouco mais estressado, afinal já temos 10 pregões de queda, né? Então a gente tem que tomar cuidado ali com operações de compra, tá? Mas de qualquer forma, né, a gente sempre procura ali candidatos que estão em pontos interessantes. O Ibov também está numa região de suporte, mas ele precisa reagir a partir desse ponto, tá? Caso esse Ibovespa venha perder aquela região ali que a gente marcou agora há pouco, né? Ele pode iniciar uma correção até a faixa dos 112 mil e com isso, né, provavelmente, né, acredito que as nossas sugestões aqui acabem dando continuidade numa movimentação de queda, tá? Então assim, eu vou chamar a atenção de dois gráficos que eu considero que estão em pontos importantes, mas vale a pena também acompanhar de forma geral ali como que o mercado vai se comportar nos próximos dias, tá? Vamos ver se o Ibovespa realmente começa a ter uma reação no ponto que ele se encontra agora, tá ok? O primeiro candidato que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o gráfico de Neo Energia, tá? NEOE3. Então, Neo Energia. Bem, vamos lá. Deu uma bela puxada, né? Bela movimentação de alta desde que fez esse fundo em março, né? Então, se eu pegar aqui desde março até o topo que ele fez aqui por volta do dia 26/7, né, de julho, ele subiu ali quase 70%, né? Então, uma baita movimentação de alta, certo? E agora ele está fazendo um movimento de correção, chegando próximo da mínima 72, tem um ROC 17 sozinho abaixo de zero. Pode ser que ele ainda corrija um pouquinho mais, tá? Mas esse é um candidato que eu acho que vale sim a pena ficar de olho,
para ver o que ele faz aí na região que ele tá testando ali como um suporte, tá? Então essa região de suporte 72 tem também aqui um ponto, né? Essa região onde ele deixou aqui um pequeno pullback ali, deixou um pivôzinho antes de dar mais uma puxada para cima aqui na faixa dos 18,90 mais ou menos, que é o ponto que eu acho que vale a pena ser acompanhado, tá? Então é um candidato que eu gosto, né? Se eu traçar uma retração lá do topo até o fundo, ele tá numa retração de 38%, não é a melhor retração, né? Eu acho que 50% é o ponto mais interessante, mas de qualquer forma ele pode sim segurar por aqui e pelo menos voltar para testar essa mínima 17, testar a resistência. Então, Neo Energia, acho que é um candidato interessante. Se por acaso ele testar já esse fundo e começa a trabalhar acima dos 19,70, eu vejo assim, uma possibilidade dele voltar aqui até a faixa dos 21, pelo menos. E aí chegando ali nos 21, a gente tem que acompanhar para ver se ele vai conseguir dar continuidade na movimentação de alta e testar o topo, quem sabe até fazer um novo topo, ou se ele vai falhar ali na região dos 21, e aí falha na região dos 21, volta para testar de novo a região dos 19, e aí se perder, a gente pode ver ele voltando para testar os 50% de retração, quem sabe até o 61.8. E quando ele volta para testar os 50 e o 61.8 de retração, são pontos que eu também vejo ali para a gente ficar de olho e tentar pegar uma nova oportunidade na compra, tá? Então, vejo que Neo Energia já chegou no primeiro ponto de atenção e vale a pena acompanhar os próximos dias aí para ver como ele vai reagir neste ponto aí que ele já se encontra, tá ok? O outro candidato que eu separei e que eu considero interessante é o gráfico de IRBR3, tá? IRB. Então, vamos lá. IRB, pessoal, é a mesma situação, né? Desde que deixou o fundo ali em março, fez uma bela movimentação de alta também, quase 200%, né? Que bela movimentação de alta de IRB. Rompeu região de topos anteriores, tá? Então ele vinha na movimentação mais forte de queda, né? E de repente rompeu esse topo, fez essa movimentação e agora está no movimento de correção, tá? Se eu traçar aqui uma retração desde o topo até o fundo, aqui vou pegar este fundo aqui de março, repara que IRB está na região de 50% de retração. Então é um ponto que eu considero interessante para ser observado. Pode cair mais? Pode ser que ele venha testar aqui a região dos 33,10, né? Mas de qualquer forma, eu vejo uma região interessante para IRB, tá? É claro que ainda é cedo para afirmar que a partir desse ponto ele vai iniciar uma movimentação de alta, mas eu ficaria de olho em algo parecido com isso, por exemplo, no curto prazo, tá? Então se eu vou para um gráfico de 2 horas, traçaria uma linha de tendência aqui pegando esses dois últimos topos, então passo a monitorar para ver se ele vai trabalhar acima dessa linha, se ele vai escapar essa primeira linha vermelha do gráfico de 120, né, acima dos 41. Então, caso o IRB segure por aqui e comece a trabalhar acima dessa linha de tendência, acima da linha vermelha, a gente pode ver algo parecido com isso. Ó. Então vem para cá, bate cabeça, volta para testar fundo, não faz novo fundo, e aí trabalha acima do topinho ali que ela pode deixar em breve. Se ela fizer algo parecido com isso, eu acho que vale sim uma tentativa, onde eu colocaria um primeiro alvo aqui na região dos 46 até essa região de 49, né, que seria o fechamento desse gap. Chegando ali na região dos 49,80, 49,50, tem uma linha verde ali também, é um ponto que eu passo a observar, né, para quem está comprado, porque se ele bater cabeça por ali, ele acaba deixando um topo mais baixo que o anterior, e aí pode iniciar uma movimentação de queda depois, tá? Mas de qualquer forma, o ponto atual eu vejo como uma região mais compradora no momento para ele, só vamos acompanhar para ver se ele vai conseguir segurar neste ponto e trabalhar acima dessas primeiras resistências aí que tem no gráfico, no tempo gráfico menor, tá ok? Então, IRB também é um dos candidatos aí que eu ficaria atento. Vamos ver se o Ibovespa ajuda a gente, né? Segura na região de suporte, Ibovespa segurando. IRB é um excelente candidato para ser observado aí nos próximos dias, beleza? Então, é isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal, vamos lá. Da mesma forma que o Ibov está numa região importante de suporte, e ele precisa segurar por ali, é a mesma situação que eu diria para o S&P 500, tá? O S&P 500 está na região aqui dos 4.460, ele chegou próximo do alvo, né? A gente tinha marcado ali a região de 630, 4.630, e chegou perto, iniciou o movimento de correção, tá? Perdeu um primeiro ponto que eu estava acompanhando no curto prazo, que era esses 530, e chegou no segundo ponto, que é os 4.460.
460. A minha expectativa ainda para o S&P 500 é de que ele volte pelo menos para testar esse topo, né? Ou chegue próximo dele, algo parecido com isso. Se por um acaso no teste do topo ele não fizer um novo topo e deixe um topo mais baixo que o anterior, aí eu começo a ver sim uma possibilidade do S&P 500 mais para frente iniciar uma correção ali até a faixa dos 4.300, tá? Caso o S&P 500 não segure por aqui e já venha perdendo essa região de 4.460, aí começa a ficar esquisito, porque eu já vejo sim que ele pode iniciar essa correção até os 4.300 a partir de agora, né? Pode simplesmente fazer algo parecido com isso e testar o próximo suporte, tá? Então, eu vejo o S&P 500 num ponto de suporte, né? Tá um pouquinho esquisita aí, né? Pela movimentação que ele está fazendo, mas vamos ver se ele já segura por aqui e volta pelo menos para testar os 4.600. Está começando a ganhar uma resistência ali de curto prazo, enfim, mas eu acredito que pelo menos o teste ali daquela resistência ele pode ir lá para fazer por volta dos 4.500, 4.550, tá ok, pessoal? Então, S&P 500, na minha opinião, ainda numa região de suporte, vamos ver nos próximos dias se ele segura por aqui, ok? Bem, e para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Vamos lá, pessoal, o gráfico do Bitcoin, né? O Bitcoin, ele ainda segue bem travadinho, né? Não está fazendo muita coisa. Ele tem segurado aqui acima dessa faixa dos 28.500, mas também tem segurado abaixo dos 30 mil, tá? Então, ele estava consolidado, né? Ele deu essa puxada forte para cima, rompeu esse topo anterior, aí ficou lateral ali acima dos 30 mil e abaixo dos 32, né? Então ficou andando de lado, de repente ele fez esse movimento e perdeu aquela região onde ele estava segurando com fundos anteriores. E agora ele não consegue voltar acima, então ele está batendo a cabeça ali. Só que também não perde os 28.500. Vamos acompanhar para ver se o Bitcoin consegue retomar acima dos 30 mil. Caso o Bitcoin volte acima desses 30 mil, eu tenho como alvo mais um teste ali da faixa dos 31.700, 32 mil, que é a região de resistência que ele bateu cabeça da última vez. Caso contrário, se o Bitcoin não conseguir ficar acima dos 30 mil e vem perdendo esses 28.500, vem perdendo essa faixinha verde aqui, eu entendo que ele pode voltar para testar a faixa dos 25 mil, 25.200 que eu vejo como um próximo suporte, tá? Então, por enquanto, o Bitcoin lateral. Ainda tem uma expectativa mais para cima, tá? Eu vejo ali como mais provável ainda algo parecido com isso para o Bitcoin, mas para isso acontecer ele precisa ficar acima desses 30 mil e ele tem tido bastante dificuldade aí. Vamos ver como ele se comporta aí também nos próximos dias e se ele retoma acima dessa faixa dos 30 mil. Tá ok, pessoal? Então é isso daqui, é isso daí, né? Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo uma excelente semana, bons trades, e semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma gravação das nossas oportunidades aí para a semana, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.